Sim, Tá. ouço sim. Então, muito boa noite a todos os participantes desse seminário histórico, nesse momento de coronavírus. Seminário esse que revela uma iniciativa que merece elogios pela sua disposição em congregar profissionais do direito, da medicina e também de estudantes para tratar de um assunto extremamente relevante e importante. E sem maiores delongas, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante dessa noite, que é o Dr. Ricardo Luiz Oliva Carneiro, professor da Escola de Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O palestrante é especialista em direito do paciente. Além disso, também tem atuação, é escrivão judicial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Doutor Ricardo, sem maiores delongas, passo a palavra a Vossa Excelência para que possa nos brindar sobre esse palpitante assunto. Tenha a palavra. Muito obrigado, doutor Mário. Eu cumprimento aqui o senhor, promotor de justiça, que está conosco aqui na mesa. E também quero aproveitar para agradecer à OAB Varginha e também à UNES pelo convite para estar nesse evento tão importante, tratar desse tema que é bastante palpitante e atual. E o nosso objetivo nessa palestra é fornecer a posição jurídica atualizada sobre esse assunto para os médicos que desejam, que precisam tratar pacientes que recusam, que adotam a recusa terapêutica. Nesse caso, nós vamos até falar bastante, como um exemplo básico aqui da palestra, da situação do paciente testemunha de Jeová, que recusa transfusão de sangue, ou pacientes que recusam transfusão de sangue por alguns outros motivos. Nesses tempos de Covid, esse é um assunto importante também, porque um dos procedimentos que está sendo experimentado para o tratamento da Covid é o uso do plasma convalescente. E precisamos, então, ver como fica a questão do paciente que recusa esse tipo de procedimento, se ele deve ser imposto ou não a pacientes em estado grave. Os princípios que nós vamos tratar aqui, todos eles referem-se a qualquer situação de recusa terapêutica. Basicamente, eles tratam mais da questão do paciente maior capaz, que expressou essa recusa. Mas nem todos os princípios aqui vão ser aplicáveis à situação do menor de idade. É um assunto que é cercado de muitos mitos, e então essa palestra vai se apoiar na posição jurídica atual, vai citar legislação, vai citar pareceres jurídicos, e assim vamos procurar fundamentar bem a nossa argumentação. Então, inicialmente, queremos falar um pouquinho sobre a situação do paciente, do direito do paciente, a legislação que protege o direito do paciente. Nesse sentido, nada melhor do que recorrer à lei magna do país, que é a Constituição Federal. Na Constituição, nós temos lá o artigo 1º, inciso 3º, que trata do princípio da dignidade da pessoa humana. E esse princípio, ele norteia todos os demais dispositivos constitucionais a seguir, assim como a Constituição, ela é o norte da interpretação de todas as demais leis ordinárias e outras normas que são emitidas aqui no país. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele afeta a interpretação do artigo 5º, incisos 2, 6 e 8 da Constituição, que fala sobre a proteção do direito da pessoa em relação a não ser obrigada a fazer algo senão em virtude de lei, também o direito à liberdade, o direito à privacidade e assim por diante. Pensando nisso, o artigo 15 do Código Civil, ele fala sobre a importância de respeitar a recusa de um paciente quando se lhe tenta impor um tratamento que pode gerar risco para ele. E por que a transfusão de sangue, especificamente, ela estaria enquadrada nisso? De acordo aí com essa portaria do Ministério da Saúde, toda transfusão traz em si um risco. Então, se toda transfusão, de acordo com o Ministério da Saúde, ela tem risco, então é necessário que o paciente aceite, concorde, ele não pode ser constrangido a submeter-se a esse tipo de tratamento. Bom, mas se a legislação protege o direito do paciente, é óbvio que os médicos que respeitam a autonomia do paciente também estão protegidos juridicamente. E temos aí alguns dispositivos legais que confirmam isso. Por exemplo, essa portaria do Ministério da Saúde mostra que a responsabilidade pelo êxito do tratamento é compartilhada, não é só do médico, é principalmente do paciente.
especialmente quando o paciente recusa. Quando ele recusa determinado procedimento, é ele que assume a responsabilidade. Então, nesse caso, a responsabilidade recai sobre o paciente, o médico que respeita essa decisão do paciente está protegido juridicamente. Também temos essa resolução aí do Conselho Federal de Medicina, a 1995, que fala sobre a importância do médico respeitar a diretiva antecipada de vontade emitida pelo paciente. E conforme os palestrantes que me antecederam já mencionaram, ela deve prevalecer, inclusive, sobre pareceres não médicos ou pareceres de familiares. Então, aquele temor do médico de talvez achar que a vontade do familiar tem que se sobrepor à vontade do paciente numa situação de risco, nesse caso, isso não tem base, porque o próprio Conselho Federal de Medicina já se expressou nesse sentido. Bom, mas aí como é que fica a posição do Ministério Público, a posição do Judiciário? O que os juristas dizem sobre esse assunto? O Ministério Público Federal ele tem se posicionado de uma maneira interessante, e isso nasceu desse inquérito civil que correu na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, lá do Rio de Janeiro, e foi feito um inquérito civil, uma audiência pública. A conclusão desse inquérito é que a conduta dos médicos que impõem o tratamento arbitrário ao paciente pode configurar crime de tortura. Mas qual foi o desdobramento desse inquérito civil? Foi feita uma recomendação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de que fosse movida uma ação chamada ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, onde o Supremo Tribunal Federal seria instado a se expressar para dizer se um paciente maior capaz, mesmo em iminente risco de morte, se a sua decisão de recusar determinado tratamento deve ser respeitada ou não. Houve uma entrevista da Procuradora Federal Débora Duprá, onde ela já tinha se manifestado sobre isso, e aí a PGR, em setembro de 2019, acolhendo esse ofício que veio em 2017, lá do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, ela distribuiu essa ADPF junto ao STF. O motivo dela, claro, lá na ação, é que declarar que o paciente capaz, que exprimiu a sua vontade através de uma diretiva antecipada, não deve receber uma transfusão de sangue contra a vontade dele, mesmo em risco iminente de vida. Também nessa ADPF foi considerada a possibilidade de dar uma interpretação em harmonia com a Constituição do artigo 146 do Código Penal. No parágrafo 3º, inciso 1º, existe ali o crime de constrangimento ilegal que tem uma excludente de ilicitude que, às vezes, os médicos eles se amparam nela. Nós talvez possamos falar mais adiante sobre esse assunto. Bom, e a posição do Poder Judiciário? Bom, o Poder Judiciário ele já se manifestou a respeito do conceito de vida. Até o Dr. Péricles falou sobre isso na sua palestra, que a vida ela não deve ser considerada apenas no seu sentido biológico. Vida, do ponto de vista jurídico, não é só a carne, não é só a parte física, mas envolve todos os valores morais, espirituais, emocionais da pessoa. Tudo isso é vida. Então, proteger o direito à vida é proteger tudo que está envolvido nela, né? E, devido a isso, vários tribunais eles têm já se posicionado nesse sentido, tanto de primeira como de segunda instância, até mesmo juízes de plantão têm se posicionado no sentido de indeferir, que procuram buscar a possibilidade de transfundir um paciente maior capaz se ele está numa situação crítica de saúde. Só com um exemplo que nós temos aí desse agravo de instrumento do TRF da primeira região, que pega a área de Minas Gerais, era o caso de um paciente oncológico. O hospital recorreu ao judiciário na busca de uma autorização para transfundi-lo, mas a decisão desse colegiado foi que é lícito recusar certa forma de tratamento, não é uma lesão ao direito à vida, e isso em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que tem uma expressão na interpretação do direito constitucional da liberdade pessoal, que está lá no artigo 5º da Constituição. Além disso, existe um temor que às vezes se espalha entre os médicos e que não confere com a realidade, de que eles vão ser processados se eles respeitarem a posição de um paciente assim. Mas, estatisticamente, está provado que não existem casos, até o momento no Brasil, não existem casos de médicos e hospitais condenados porque respeitaram a vontade desses pacientes que recusaram transfusão de sangue. E um outro aspecto que também está lá na jurisprudência e que o médico, se ele acolher esse ponto, ele vai se sentir mais protegido,
é que a atividade do médico é atividade não de resultado, é atividade de meio. E o que se quer dizer com isso? O que o médico pode prometer ao paciente? Será que ele pode prometer curar? Não, ele sabe que a cura depende de diversas variáveis, não apenas do esforço dele, das técnicas que ele vai usar. O que ele pode prometer é tratar. Então, o médico, quando trata o paciente, ele deve dizer qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico desse tratamento, quais são os possíveis resultados. E aí, fazendo um consenso com o paciente, estabelecendo um acordo com ele, através do consentimento livre e esclarecido, ele pode, então, continuar tratando o paciente entende que ele vai se esforçar para trazê-lo à cura. Então, nesse sentido, ele conserva-se na posição de que a atividade dele é de meio. Isso protege o médico. Agora, quando o médico impõe um tratamento contra a vontade do paciente e aquela atitude dele gera uma lesão, um dano para o paciente, então isso pode ensejar o direito do paciente de pedir reparação. Então, o médico atraiu para ele que a atividade é de resultado e não de meio. Então, essa posição não protege juridicamente o médico. Obviamente, aqueles que alimentam os juízes, os operadores do direito nesses assuntos são os juristas, os pareceristas. E vários juristas renomados no Brasil já se manifestaram a respeito do direito, do respeito ao direito de autonomia de pacientes, como, por exemplo, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Nelson Neri Júnior, Álvaro Vilaça, Celso Bastos. Nós vamos destacar aqui o parecer do professor Luiz Roberto Barroso, que quando ele emitiu esse parecer, ele era procurador do Estado do Rio de Janeiro, hoje nós sabemos é ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele, nas suas decisões, tem se manifestado no mesmo espírito desse parecer. O que o ministro Barroso falou quando ele emitiu esse parecer? Temos aí um trecho do parecer onde ele diz que a recusa de certo tratamento, ou no caso de um paciente que recusa transfusão de sangue, ela é legítima, ela emana da dignidade da pessoa humana, prevalece como uma expressão da autonomia do paciente e o Estado não deveria se colocar na posição de tentar destituir do paciente essa liberdade básica que ele não perde só porque ele ficou numa situação de iminente risco de morte. Mas, além do professor Barroso, nós temos outros pareceristas também. Por exemplo, o professor Gustavo Tepedino, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele disse que o médico não deve se colocar na posição de decidir essas questões para o paciente, porque, na realidade, esse é um aspecto fundamental da personalidade, a liberdade religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de escolher um tratamento de saúde, a não inviolabilidade da sua vida. Então, esse aspecto tem que ser observado pelo médico e foi contemplado aí nesse parecer do professor Gustavo Tepedino. Mais um parecer do professor Gustavo Binemboim, também procurador do Estado do Rio, professor da UERJ. Também ele menciona a importância de respeitar a autonomia do paciente. Ele manifesta o parecer de que não há colisão de direitos nessa questão, como costuma-se, às vezes, aventar essa possibilidade da colisão do direito à vida com o direito à liberdade. Isso não existe. E também que não há necessidade de judicializar a questão, porque essa decisão do paciente é autoexecutória em relação aos médicos. Tem fundamento na Constituição e na lei também. Mas agora nós temos uma situação que às vezes deixa os médicos em dúvida, que é a posição do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que, vamos ser francos, ela está dúbia nesse momento. Por quê? De um lado, parece respeitar a autonomia do paciente. Havia uma resolução que era anterior à Constituição atual, uma resolução de 1980, 1021, que dizia que o médico ele deveria transfundir um paciente em iminente risco de vida, né? Contra a vontade do paciente. Essa resolução foi revogada. Muito bem. Foi emitida uma recomendação, a recomendação CFM de 1 de 2016, que fala a respeito da importância do médico estudar e se familiarizar com alternativas terapêuticas à transfusão de sangue. Precisam conhecê-las, precisam utilizá-las. E, além disso, nós temos os julgados do CFM. 100% dos julgados do CFM, de questões que foram levadas à apreciação do CFM, de médicos que respeitaram o direito do paciente, a autonomia do paciente, e respeitaram a recusa, e o paciente veio a óbito, esses médicos foram absolvidos. Então, nós temos aí 2 exemplos dessas decisões do próprio CFM. Mas, ao passo que nós temos a Resolução 1 de 2016, a revogação da Resolução de 1980, e esses julgados que são atualizados,
apenas estes, não tem outro em sentido contrário, nós temos que, na revisão do Código de Ética Médica, 2 artigos que falam que o médico não deve desrespeitar o direito do paciente em iminente perigo de vida. Note, ele não deve desrespeitar o direito, exceto em iminente perigo de vida. Dá a entender que em iminente perigo de vida ele está desrespeitando um direito. Se nós levarmos em conta que o Código de Ética não é uma lei, é uma resolução de uma entidade de classe que vincula apenas os médicos, seguir esses artigos inconstitucionais não protegem o médico, mas está lá no Código de Ética Médica. Também, em substituição à Resolução 1021/80, foi emitida uma nova resolução de 2019 e havia grande expectativa de que ela ficasse atualizada com o entendimento atual, com a corrente atual da jurisprudência e da doutrina, mas não. Ela ressuscitou também a questão de que o médico deve impor um tratamento arbitrário a um paciente, mesmo contra a vontade dele. Essa posição dúbia do CFM está sendo objeto de repúdio de vários setores da sociedade. Tanto assim que foi distribuída essa DPF que eu mencionei anteriormente pela PGR, e logo em seguida o Partido PSOL também distribuiu a DPF no mesmo sentido, também pedindo a revogação agora da nova resolução 2232 e o estabelecimento do direito do paciente maior capaz, mesmo em iminente perigo de vida, ser respeitado. Então, podemos dizer que se o médico se pautar pela posição atual do CFM, ele pode jogar para um lado, ele pode jogar para o outro, mas o fato é que isso não vai protegê-lo juridicamente. Ele deve buscar a proteção na doutrina e na jurisprudência. Uma objeção que nós ouvimos muito é o seguinte: existem essas opções, essas alternativas, opções de tratamento sem sangue, mas isso não está disponível na rede pública. Isso é falácia. Nós temos aí uma série de leis, de normas, de portarias, nesse slide, que mostram que várias dessas técnicas, desses equipamentos, estão previstos na legislação para serem usados no serviço público. Inclusive a máquina de recuperação intraoperatória, a técnica anestésica da hemodiluição normovolêmica, que são técnicas e equipamentos que são, pela nossa experiência com esses pacientes, aceitáveis para eles. Entre outros medicamentos também que promovem a correção da anemia. Enfim, existe essa previsão para que esses equipamentos sejam utilizados. Mas aí talvez o médico diga assim: bom, tudo bem, eu sei que tem a previsão, eu até sei fazer isso, mas aqui nesse hospital, o protocolo do hospital não permite. Protocolo operacional padrão para esses casos, esses problemas de saúde, dizem que eu tenho que transfundir. Então, eu não posso utilizar porque eu estou amarrado por esse protocolo. Bom, se essa é a situação, então isso tem que ser revisto, porque no próprio Código de Ética Médica nós temos aí um desses princípios fundamentais, e esse do inciso 16 diz que nenhuma disposição estatutária de um hospital deve limitar a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos para poder tratar o paciente, para poder beneficiar o paciente. Então, o que se recomenda é que esses protocolos sejam flexíveis, porque também aderir a esses protocolos de maneira rígida, não protege juridicamente o médico. É importante que ele use, nesse caso, os expedientes para poder flexibilizar isso dentro do hospital. Um outro temor que muitos médicos têm é que, se deixar de transfundir, eles vão incorrer no crime de omissão de socorro, que é esse que está aí exposto no slide, o artigo 135 do Código Penal. Bom, quais são os requisitos, as características, né? Os elementos, melhor dizendo, do crime de omissão de socorro? Bom, o sujeito do crime é uma pessoa em estado de vulnerabilidade, né? É ao desamparo, inválido, ferido, iminente perigo. O sujeito ativo, o autor, é aquele que se omite em prestar assistência, podendo fazer isso. Só que esse crime tem um aspecto importantíssimo para caracterizá-lo, que é a motivação, é o tipo subjetivo dele, que é dolo. E nós sabemos muito bem, dolo é intenção de prejudicar, intenção de causar o dano e até com resultante morte, se for o caso. Bom, o que dizem os juristas em relação ao crime de omissão de socorro? Um exemplo aqui, o parecer do ministro Barroso, ele diz que é impossível qualificar a conduta do médico como omissão de socorro. Ele está respeitando a autonomia do paciente, que tem proteção constitucional. E os tribunais já se manifestaram que o crime de omissão de socorro só é caracterizado quando existe a motivação dolo. Agora, pense bem,
um médico que permanece atendendo o paciente. Ele queria usar um procedimento que, do ponto de vista dele, tem um percentual de êxito, uma probabilidade de êxito maior. Mas ele não pode usar porque ele respeita a autonomia do paciente. E continua tratando o paciente usando um procedimento que, do ponto de vista dele, tem um percentual de êxito menor em probabilidade, mas que não é objetável para o paciente. Será que um médico que está nessa situação, ele comete crime de omissão de socorro se o paciente vier a óbito? Obviamente que não. E ele está respeitando a autonomia do paciente. Bom, nós estamos nos dirigindo já para a conclusão da palestra. Nós temos aí algumas sugestões nesse artigo que está no site Consultor Jurídico de como o médico pode se proteger legalmente nessas questões. Tem 5 elementos. O primeiro deles, analisar todas as alternativas à transfusão disponíveis. Isso é uma recomendação do próprio CFM naquela resolução 1 de 2016 que nós já mencionamos. Daí, ele deve esclarecer de didática ao paciente quais são os procedimentos, o prognóstico, o diagnóstico, tudo como mencionamos, e estabelecer, então, um acordo com o paciente. Daí, registrar esse acordo naquilo que o Dr. Bruno mencionou, né, o termo de consentimento livre e esclarecido. E reforçamos aqui o conceito de que esse termo não pode ser padrão. Aliás, o próprio Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro já se manifestou nesse sentido. Um documento como um documento padrão que não permite que o paciente faça uma pequena rasura, um pequeno adendo, isso não deve ser adotado pelos hospitais, porque, na verdade, isso acaba sendo um termo de adesão. E aí a gente fica pensando aqui no caso do paciente morrendo de dor, precisando fazer uma cirurgia ortopédica, e o médico diz, se você fizer uma rasura nesse documento, você não é internado, você não é operado. Esse paciente assina o documento, embora ele tenha uma diretiva antecipada que diz que ele recusa determinado procedimento como transfusão de sangue. Será que esse documento assinado nessa situação vai proteger o médico? Ou pode-se alegar que o paciente estava numa situação de coação, uma situação em que ele estaria pressionado por talvez uma situação que deixa com dores, aflito para resolver o problema. Se ele não fizesse isso, ele não seria internado. Um documento assim, assinado nessas condições, não vai proteger o médico de alguma judicialização dessa questão. É importante, se esse documento for assinado, o quarto passo, que ele registre, o médico registre no prontuário que há essa diretiva, inclusive se nessa diretiva há também a outorga de procuração para alguém, talvez, se expressar em nome do paciente, caso ele esteja inconsciente, isso também deve constar no prontuário. E, por fim, o médico, se ele se sente, talvez, incapaz, com limitações, talvez, em relação à sua técnica, ao seu conhecimento, de tratar o paciente de acordo com a restrição que o paciente estabeleceu, ele pode utilizar-se daquilo que está previsto no Código de Ética Médica, no artigo 39, que é a conferência médica, conversar com outros médicos experientes no hospital dele. Isso é um direito do paciente e é vedado ao médico deixar de fazer isso e simplesmente dar ao paciente porque ele não tem como fazer o tratamento. Obviamente, se o médico se sente limitado e não consegue ele tratar, ele é protegido pelo Código de Ética Médica, não me engano, no artigo 36, que diz que ele pode deixar de tratar o paciente. Ele tem esse direito, mas ele deve continuar tratando até passar o paciente para um outro médico. E, embora ele possa recusar, a instituição não deve recusar, porque o artigo 196 da Constituição diz que saúde é dever do Estado e direito de todos. Então, se o paciente está no longa-mano da União, ou do Estado, do município, que é um hospital público, ele deve ser tratado ali, mesmo que um médico, de uma maneira singular, entenda que ele não tem condição de fazer o tratamento. No caso dessas diretivas antecipadas de saúde, nós temos a doutrina que apoia, como, por exemplo, a do professor Nelson Neri Júnior, que, inclusive, é um dos assessores jurídicos do CFM, que diz que essa vontade, essa opção validamente declarada deve ser respeitada e não deve o paciente ser constrangido a receber um tratamento diverso daquilo que ele estabeleceu na diretiva. Alguns dizem, bom, mas esse documento ele é válido, ele tem a forma correta do ponto de vista legal. Só que o Código Civil, o ato jurídico perfeito, fala que dos requisitos da validade de um negócio jurídico. Então, se o paciente é capaz, se o objetivo, o objeto, a finalidade do documento é lícita, é uma diretiva antecipada de saúde, ele não está dizendo não me trate, olha, eu não quero esse tratamento e aceito todos os outros. É lícito. E não existe nenhuma forma legal
para uma diretiva antecipada, como existe, por exemplo, para um contrato de compra e venda, cuja previsão legal é que ele tenha, para ser válido, a forma de um instrumento público. Mas não existe previsão legal para a diretiva antecipada de saúde. Então, a forma como ela for apresentada e o documento que a religião das Testemunhas de Jeová costuma portar, ele é perfeitamente válido do ponto de vista legal também. Bom, aí o médico chega numa situação de bifurcação. Ele tem duas decisões a tomar. Uma delas é impor o tratamento a um paciente que recusa aquela terapia, que manifestou essa recusa terapêutica através de uma diretiva antecipada ou até verbalmente diante de testemunhas. Se ele estiver seguindo esse caminho de transfundir, de forçar o paciente, nós mostramos os precedentes legais, os precedentes nos pareceres, na doutrina, de que ele pode sofrer consequências jurídicas por isso. Se, por outro lado, ele adotar o caminho de respeitar o direito do paciente, ele pode contar com as garantias legais, os precedentes que nós já comentamos, está em harmonia com a Constituição, conta com a proteção do CFM por causa dos julgados que já foram estabelecidos lá, a jurisprudência do CFM, a posição atual do Ministério Público Federal, e está muito bem fundamentado também por renomados juristas, e essa posição tem sido acompanhada por vários juízes em todo o Brasil. Então, em conclusão, podemos dizer que o respeito ao paciente adulto que emite uma recusa terapêutica é uma tendência mundial e é uma tendência crescente aqui no Brasil também. Juristas e juízes estão adotando essa posição e a classe médica deve estar preparada. Então, é perfeitamente possível chegar a um consenso e esses pacientes serem tratados respeitando-se o direito deles. E é fazendo isso que o médico ele tem a garantia legal, a proteção legal para o exercício da sua atividade. Muito obrigado, estou à disposição para se houver perguntas. Boa noite. Estou voltando aqui o vídeo. Deixa eu ver. Isso. Então, muito boa noite, professor. Agradecemos aí a apresentação da sua palestra, professor Ricardo. Sinal, meus parabéns, muito elucidadora, esclarecedora. Eu passo a palavra agora para nós darmos prosseguimento aos debates, às perguntas, ao secretário de Saúde de Varginha, doutor Luiz Carlos Coelho. Doutor Luiz Carlos, o senhor nos ouve?